uma aula quarta-feira vai ser uma aula de dúvida com a Raíssa, tá? E a prova vai ser na sexta. A prova vai cair até escoamento e meios porosos. Eu vou colocar mais uma lista que vai ser para você entregar, você vai poder entregar depois da prova, mas eu aconselho fortemente que vocês façam antes da prova, que é matéria da prova, né? Então a prova vai cair centrífugas, ciclones, hidrociclones, escoamento e meios porosos. E vai ser na sexta e na quarta a Raíssa tira a dúvida de vocês. Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre escoamento e meios porosos, né? Vimos o que é a velocidade superficial, a velocidade intersticial, né? Vimos o equacionamento, né? Conversamos sobre essa força M, a força resistiva, a força que o fluido exerce sobre a matriz porosa. Vimos que a correlação mais geral é a correlação de Forchheimer, né? E a mais restrita é a de Darcy, né? A equação de Darcy para M é um caso especial da de Forchheimer. A de Forchheimer vale para qualquer situação e Darcy vale quando o Reynolds é menor do que 1. Reynolds é isso aqui. Falamos sobre permeabilidade, a facilidade, um parâmetro que é específico do meio poroso, né, que define a facilidade do fluido atravessar o meio poroso. Sobre o parâmetro C também. Vimos como medir esses parâmetros, porosidade, permeabilidade, o parâmetro C. Em algumas situações, vimos as correlações melhores para eles e paramos aí. Vamos continuar a partir daqui. Então, agora nós vamos ver como calcular a perda de carga em um meio poroso. Por quê? Porque muitos, como eu disse para vocês, muitos dos equipamentos que a gente tem na engenharia química são meios porosos. E lá em FT vocês aprenderam a calcular a perda de carga de linhas, de tubulações. Mas essas tubulações chegam em algum lugar, ou seja, chegam em algum equipamento. E se chegar em algum equipamento, a perda de carga total é da tubulação mais do equipamento. E muitos dos equipamentos de engenharia química são meios porosos, né? Um reator é um meio poroso, uma coluna de absorção é um meio poroso, uma coluna de destilação é um meio poroso, um secador é um meio poroso. Então, quando você vai projetar bomba, você tem que saber a perda de carga da tubulação e do meio poroso, do equipamento, onde ela vai chegar para ter a perda de carga total. Então, nós vamos ver como é que a gente calcula a perda de carga de um meio poroso. Lembra que vocês viram isso aqui lá em FT, a equação de Bernoulli? Lembra? Me responde, por favor. Equação de Bernoulli? Sim. Ok, obrigado pelo feedback. Aqui, a equação de Bernoulli em termos de energia. Na verdade, energia por unidade de massa. A energia de pressão, energia de velocidade por unidade de massa, né? Energia cinética teria uma massa aqui, né, a mais. Então, como é por unidade de massa, corta a massa. Então, energia de pressão, energia de velocidade ou cinética, energia potencial, né, de altura. Esse W é energia fornecida por uma bomba, ou seja, se entre os pontos 1 e 2, onde você está aplicando a equação de Bernoulli, tiver uma bomba no meio desse caminho, você tem que computar no balanço de energia a bomba também, que a bomba vai fornecer energia para o fluido. Se não tiver, isso aqui é zero. E com certeza vai ter uma energia dissipada do fluido saindo do ponto 1 e chegando no ponto 2, a energia dissipada por atrito. Vamos chamar isso de WA. Toda essa equação de Bernoulli aqui está em energia por unidade de massa. Se eu dividir por G, pela aceleração da gravidade, eu passo de energia por unidade de massa para carga. Então, aqui a carga de pressão, a carga de velocidade, a carga de altura, a carga da bomba, ou seja, a carga fornecida pela bomba para o fluido, e a perda de carga. Perda de carga devido ao atrito do fluido sair de um lugar e chegar no outro, da origem ao teu destino. Vocês viram lá como calcular a perda de carga de tubulações lá em FT. Beleza. Então, vamos pegar a equação de Bernoulli, seja dessa forma ou dessa forma, e vamos aplicar no meio poroso. Olha só, está aqui um esqueminha, que é a entrada do fluido no meio poroso. O meio poroso está aqui, ó, esse carinha aqui.
Então, entrada do fluido no meio poroso, saída do fluido no meio poroso. Esse meio poroso tem um comprimento L. Vamos botar o ponto de entrada de ponto 1 e o ponto de saída do ponto 2. E vamos aplicar a equação de Bernoulli de 1 até 2. De tal forma que o ΔP seria, esse ΔP aqui seria P2 menos P1, por exemplo. O ΔV seria V2 menos V1. O ΔZ seria Z2 menos Z1. E aí vai. Beleza. Então, vamos colocar aqui em termos de carga. Ó, ΔP, né, sobre o ρg. Por que eu desprezei a energia de velocidade? A carga de velocidade? Porque a velocidade no ponto 1 é praticamente a velocidade no ponto 2. Então, o ΔV é zero, é desprezível. Então, isso aqui some. O ΔZ tem, porque tem uma diferença de altura, porque ele está na vertical. Se ele estivesse na horizontal, o ΔZ também seria zero. Carga, eu tenho bomba entre os pontos 1 e 2? Não, entre os pontos 1 e 2 eu só tenho um meio poroso, não tenho bomba. Então isso aqui seria a carga fornecida pela bomba, vai zerar, não tem. Mas eu tenho perda de carga do fluido atravessando esse meio poroso. Tudo bem até aqui, pessoal? Uma pergunta. Tudo bem? Posso continuar? Sim, pode. Ok, ótimo, obrigado. Então, desprezando esse termo e esse termo, não tem bomba e as velocidades são iguais ou próximas, eu tenho, sobrou esses três termos. Ou seja, e se eu colocar em termos de energia e não de carga, ou seja, se eu multiplicar essa equação aqui por G, né, eu chego na equação da energia, vai ficar o termo de energia de pressão, o termo de energia de altura ou potencial e o termo de energia dissipada pelo atrito, para o fluido sair de 1 e chegar em 2. Beleza. Então, vamos aplicar desse jeito aqui. Ó. ΔP, o que é ΔP? P2 menos P1 sobre ρ. O que é ΔZ? Z2 menos Z1 vezes G. É igual a menos energia dissipada. Beleza, então eu vou botar esse GZ2, vou somar com esse P2, e esse GZ1 vou somar com esse P1. Dá uma olhada para isso aqui. Ó. Eu transformei um ΔP num ΔP piezométrico, né? Porque está na vertical. Se estivesse na horizontal, Marquinhos, seria o... Oi. Oi. só uma dúvida. Nesse caso aí, como você não tem uma bomba, o fluido, na verdade, por que ele está indo para cima? Ele não deveria estar indo para Não. baixo? O Rodrigo perguntou? Rafael. O Rafael perguntou? Rafael, eu não tenho uma bomba entre o ponto 1 e o 2. A bomba está antes. Ah, entendi. A Beleza. bomba está bombeando antes, claro, para o fluido atravessar esse meio poroso tem que ter uma bomba bombeando. Só que ela não está entre o ponto 1 e 2. Convenientemente, eu apliquei Bernoulli entre o ponto 1 e 2, por quê, Rafael? Porque eu quero calcular a perda de carga no meio poroso, no equipamento, e só no equipamento, e não antes dele. Entendi. Você já pegou o Bernoulli do ponto 1 para o ponto 2 só. Do ponto 1 para o ponto 2, ou seja, só no meio poroso. Como a bomba está Perfeito. antes, né, ela não vai aparecer. Certo? Por que ela não vai aparecer Beleza. nesse caso? Porque eu quero achar uma equação que representa a perda de carga no meio poroso. Então tem que ficar só com o meio poroso, não tem que botar nada mais nele do que ele. Certo, Rafael? Certo? Certo? Beleza. Então, olha só. Quando eu juntei isso com isso aqui, eu transformei um ΔP num ΔP pesométrico, conforme a gente já conversou, né? Porque está na vertical. Se tivesse na horizontal, seria o próprio ΔP. Então, ó, isso aqui virou ΔP pesométrico sobre ρ, igual a energia dissipada, menos a energia dissipada. Legal. Ou seja, a energia dissipada é menos ΔP sobre ρ. Lembra que menos ΔP é positivo, né? Porque P1 é maior do que P2. E ΔP é P2 menos P1. Então, menos ΔP é um valor positivo. E a energia dissipada vai ser positiva, claro. Então, menos ΔP é igual a energia dissipada vezes ρ. Legal. Agora eu vou pegar uma equação que eu deduzi para vocês na aula passada. Lembram dessa equação? De onde ela saiu? Veio da equação do movimento integrada. Lembra dela? Vamos botar aqui, ó. Aqui, ó. Ela aqui, ó. Peguei a equação do movimento, integrei e achei isso aqui, ó. Qual a diferença? A diferença é que aqui está horizontal, né? Esse ρg saiu, mas se tivesse vertical, esse ρg entraria aqui dentro e daria ΔP pesométrico, ó.
ΔP sobre L menos ΔP sobre L é igual a força resistível, ao M. Ó. Veio da equação do movimento integrado. Ó. Então, vou pegar essa equação que eu já deduzi para vocês. Ó, vou usar ela também. Ó. Então, isso aqui já deduzi para vocês. Beleza. Então, isso aqui nós vimos na aula passada. Escoamento incompressível. Isso aqui é um líquido. Imagina que isso aqui é um líquido escoando através desse meio poroso. Hoje, nós mostramos que menos ΔP é WA vezes ρ. Então, esse menos ΔP aqui é WA vezes ρ. Legal, então vou substituir menos ΔP por WA vezes ρ. Vai ficar WA vezes ρ sobre L. O L vem para cá, o ρ vai para baixo. Então, achei uma expressão WA. Energia dissipada pelo atrito do fluido atravessando o meio poroso, do ponto 1 para o ponto 2. Se eu dividir por G, eu acho uma equação para a perda de carga do fluido atravessando o meio poroso. Olha que legal. Legal, né? Deduzimos uma expressão para perda de carga. Vamos ver se faz sentido físico? Olha, acompanha comigo aqui, abre o seu microfone, eu vou fazer uma pergunta, você vai respondendo. Ó, perda de carga aumenta se o comprimento do meio poroso aumenta. Faz sentido? Claro, quanto maior o comprimento do meio poroso, mais energia eu vou perder do fluido atravessando ele, né? A perda de carga é maior se a viscosidade desse fluido que está atravessando é maior. Faz sentido? Sim. Faz sentido. A perda de carga é menor se a permeabilidade for grande. Faz sentido? Pensa. Conceito de permeabilidade. Sim. Né? Se eu tenho permeabilidade grande, significa que o meio poroso oferece pouca resistência à passagem do fluido. Se ele oferece pouca resistência, ele vai perder menos energia. O fluido vai perder menos energia. Faz sentido, né? Legal, né? Se a velocidade for grande, a perda de carga é grande. Claro, quanto maior a velocidade, maior a perda de energia dissipada por atrito. Beleza, ó. Deduzimos matematicamente uma equação que faz todo sentido físico, né? Então, ó, deduzimos uma equação que é para calcular a perda de carga e o meio poroso. Então, na sua indústria, quando você tiver, como engenheiro químico, projetando uma bomba que vai pegar um líquido, que vai de um ponto, um reservatório de origem, até um outro reservatório destino, e ou seja, o seu reagente vai chegar num produto. E no meio do caminho tem tubulações, e no meio do caminho tem equipamentos, alguns equipamentos. Um reator, depois tem um separador. E todos esses equipamentos que você tem são meios porosos. Então, a perda de carga da linha completa, somando tubulação e equipamentos, você vai calcular a tubulação do jeitinho que você aprendeu lá em FT e dos equipamentos do jeitinho que eu acabei de te ensinar aqui. De tal sorte que a perda de carga total da linha seria a soma das perdas de carga de cada componente da linha. E aí sim que você vai calcular a carga da bomba e aí calcular a potência da bomba, multiplicando a carga pela vazão, né? E achar a potência da bomba para fazer esse serviço. Beleza? Tranquilo? Posso continuar? Pode sim. Pode. Agora eu vou fazer vários exercícios. Na parte teórica, basicamente, eu terminei. Escoamento em meios porosos. Agora eu vou fazer vários exercícios até o fim da aula. Quando acabar os exercícios, acabou a aula. Se acabar antes, acabou. Aí a gente conclui esse capítulo 4. O capítulo 5 vai ser depois da prova. Vai ser filtração. Aí já vai cair na terceira prova. Então vamos lá. Olha só esse probleminha aqui, ó. Bem prático. Ó. Determinar a potência da bomba, dessa bombinha aqui, que opera com a vazão de 10 metros cúbicos por hora a 25 graus Celsius. Considere que a perda de carga na tubulação seja desprezível em relação ao meio poroso. Por que eu estou fazendo isso? Só para você não precisar calcular a perda de carga e tubulação, igual você fez lá em FT, que eu sei que você sabe fazer. Aqui na prática seria como se essa perda de carga fosse tão pequenininha somada com essas aqui que não fazia diferença. Mas na vida profissional de você, você não vai fazer isso. Você vai calcular a perda de carga nesse tubinho, nesse aqui, e somar com a perda de carga desses dois equipamentos para ter perda de carga total. Tá bom? Aqui é só para a gente focar no que a gente está vendo aqui na aula.
que são os meios porosos, que são esses dois equipamentos aqui. Ó. Esses dois equipamentos são duas colunas, tá vendo? Ó? Duas colunas de recheio, coluna A e coluna B. Essa coluna A tem um diâmetro da coluna de 30 centímetros, uma altura do recheio do meio poroso de 80 centímetros. As partículas que estão aqui dentro fazem com que esse meio poroso aqui tenha uma porosidade de 0,43. Vamos calcular isso, nós já mostramos, né? A esfericidade das partículas que estão dentro desse recheio da coluna A é 0,65. E as partículas seguem esse modelo aqui, ó. Não são todas partículas iguais, são partículas diferentes que seguem esse modelo aqui. Que modelo é esse? RRB. É um RRB. Então, se eu sei o modelo, eu sei os parâmetros. Esse aqui é o D', 1,3 está em milímetros, e esse aqui é o N. Então, se eu sei os parâmetros do modelo, eu sei que achar o diâmetro médio de Salter. Né? Nós mostramos isso na primeira parte do curso. Fizeram até a primeira prova sobre isso. A lista. E aí, com esses dados aqui do RRB, eu achei o diâmetro médio de Salter, ó, das partículas que estão aqui dentro. Legal. Coluna B, essa aqui, diâmetro 50 centímetros, altura do recheio 60 centímetros, a porosidade do leito de partículas, do leito poroso aqui é 0,38. Esfericidade das partículas igual a 1, significa que essas partículas são Esféricas. São esféricas, são partículas esféricas. São partículas esféricas e todas iguais, ó, todas têm o mesmo tamanho, igual a 0,6 milímetros. Beleza, então já caracterizei esses dois equipamentos aqui. O fluido é água, temperatura próxima do ambiente, ó, 25 graus Celsius. As propriedades. Aqui, olha, eu tenho um reservatório origem de altura 1 metro. Marquei aqui um ponto 1 na superfície do reservatório. Vocês viram lá em FT, convenientemente eu colocar, né, meus pontos de origem e destino na equação de Bernoulli em superfície de reservatórios, principalmente quando eles estão abertos, né? Porque fica fácil, esse ΔP aqui vai sumir na equação de Bernoulli, né? Os dois reservatórios estão abertos. Então sai daqui, o fluido sai daqui e chega aqui. Ele sai de uma altura de 1 metro na superfície do reservatório e vai para outro reservatório que tem uma altura de 3 metros. Então, eu marquei o ponto 1 aqui na superfície do primeiro reservatório, ponto 2 na superfície do segundo. E vou calcular a potência da bomba. Como é que eu vou calcular a potência da bomba? Vamos multiplicar a vazão, que eu conheço, 10 metros cúbicos por hora, pela carga dessa bomba aqui. Ó. A carga dessa bomba aqui, eu vou calcular ela pela equação de Bernoulli. Mas para isso eu vou precisar saber a perda de carga dos componentes. Vou desprezar da tubulação, a perda de carga da linha seria a soma da perda de carga dessas duas colunas aqui. Então vamos fazer isso. Pula esses dois quadrinhos aqui e vem aqui para baixo. Ó. Esse aqui é Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2. ΔP é 0. Ok, gente? Por que esse ΔP é 0? Por quê? Estou fazendo uma pergunta. Por que esse ΔP é 0? Porque os dois reservatórios estão abertos. Os dois reservatórios estão abertos. Abertos à atmosfera. Então, P1 é P atmosfera, P2 é P atmosfera, P2 menos P1 é 0. Os dois são P atmosfera. Então, 0. Variação da energia cinética. Desprezível. O que é a velocidade no ponto 1? É a variação do nível do reservatório com o tempo. A velocidade no ponto 2 é a variação do nível do reservatório com o tempo. São reservatórios grandes. A variação com o tempo é desprezível. Então, e a diferença entre elas é mais desprezível ainda. Vocês fizeram isso também lá em FT. Então, esse segundo termo também some. Então, sobrou os outros três. Então, olha, a variação de energia potencial de altura é igual à energia fornecida pela bomba. Agora, não vai sumir, Rafael. Olha, porque entre o ponto 1 e o ponto 2 tem uma bomba. Né? Então, esse W aqui não vai sumir agora. E a energia dissipada pelo atrito do fluido sair de 1, atravessar toda a linha, coluna A, coluna B e chegar em 2. Beleza. Se eu dividir por G, eu ponho essa equação de Bernoulli em termos de carga. Carga de altura, ΔZ, carga fornecida pela bomba, essa bombinha, e a perda de carga
perdida no meio do caminho, de 1 até 2, que seria a soma da perda de carga total de cada componente. Como nós precisamos da tubulação, vai ser a soma da perda de carga da coluna A com a coluna B. Mas a perda de carga da coluna A e da coluna B, eu acabei de mostrar para vocês como calcula. Está aqui, ó. Reduzir para vocês. Então, beleza. Não tem que calcular isso aqui, ó. Vamos ver do que eu preciso. Comprimento, ó, primeiro vai ser diferente. Eu tenho que calcular a perda de carga da coluna A e depois da coluna B. Comprimento de cada coluna eu tenho? Tenho. Ó, a altura do recheio, de A e de B. Densidade do fluido? Tenho. Água, 1. Viscosidade do fluido, eu dei para vocês também, 0,89 centímetros por ar. K, não tenho, tem que calcular. Tem que calcular o K, a permeabilidade da A, para calcular a perda de carga de A, e depois a permeabilidade da B, para calcular a perda de carga da B. Parâmetro C, também não tenho, tem que calcular, para a coluna A e para a coluna B. Densidade do fluido, tenho. Velocidade superficial, eu não tenho, mas dá para calcular também, né? Porque eu tenho a vazão. A velocidade superficial é a vazão dividida pela área vazia. Eu tenho o diâmetro dessa coluna A, que é 30 centímetros, e tenho o diâmetro da coluna B, que é 50 centímetros. Então, eu vou ter uma velocidade superficial na coluna A e outra diferente na coluna B, porque os diâmetros são diferentes. Então, o Q da coluna A não vai ser igual ao Q da coluna B, o Qzinho, né? A vazão é a mesma, mas a velocidade superficial é diferente, porque os diâmetros são diferentes. Beleza. Então, concordamos que eu tenho que calcular para cada coluna o K e o C. O que eu falei para vocês na aula passada? Qual a melhor equação para calcular K? Permeabilidade de um meio poroso. Lembra dela? Vamos olhar ela aqui de novo. Essa aqui, ó. Cosen-Kármán. Onde esse 36 beta é 180 para partículas não esféricas e 150 para partículas esféricas. Ó. Tamanho da partícula, diâmetro médio salta, esfericidade, porosidade. E esse é para calcular o K. E para calcular o C, eu dei duas equações, a de Ergun e de Costa e Massarani. Qual que é melhor? É uma pergunta. Qual que é melhor? Ergun ou Costa e Massarani? Costa e Massarani. Quem respondeu? Luiz Felipe. Por que, Luiz Felipe, que Costa e Massarani é melhor? Ah, eu lembro de você falar que era melhor, eu não lembro por que não. Por causa disso aqui, Luiz Felipe, ó. Validade, faixa de validade, olha. Essa equação foi obtida em dados experimentais nessa amplitude de permeabilidade aqui, ó. 10 a menos 4, 10 a menos 5 centímetros quadrados, tá? Essa de Ergun. A de Costa e Massarani, ó, de 10 a menos 9 até 10 a menos 3 centímetros quadrados. Então, a amplitude da validade dessa correlação de Costa e Massarani é muito maior do que a de Ergun. E você vai ver que nas contas que a gente vai fazer, a gente vai estar fora dessa região aqui. Tá? O nosso K, calculado por aqui, vai estar fora daqui. Mas não vai estar fora daqui, vai estar dentro. Então, por isso que Costa e Massarani é melhor. Não é porque eu gosto do Massarani, não, tá? Você não achar que eu estou puxando o saco dele, é por isso. Então, vamos lá. Vamos calcular K e C, os dois meios porosos. Coluna A, porosidade. Eu dei para vocês 0,43, partículas não esféricas. Nós já calculamos no diâmetro médio salto aqui, sabendo que era o modelo RRB, 0,655 milímetros. Então, vamos calcular o K por Cosen-Kármán. Partícula não esférica, então o 36 beta é 180. DP médio, 0,655 milímetros. Vamos usar tudo no CGS, então tem que multiplicar por 10 a menos 1 para passar para centímetros, né? Esfericidade adimensional 0,65, porosidade adimensional 0,43, 180 menos 0,43 ao quadrado. Isso vai dar 2,5 vezes 10 a menos 6 unidade de CGS. Unidade de CGS para permeabilidade é centímetro ao quadrado. Permeabilidade é L ao quadrado. Usamos tudo no CGS, então vamos achar centímetro ao quadrado. Viu o Luiz Felipe que está fora da equação de Ergun? Olha. Aham. Ó, deu 10 menos 6, né? Tá para cá, ó, tá vendo? Mas está dentro da de Costa e Massarani, ó. Então eu vou usar o C para Costa e Massarani. C para Costa e Massarani.
Esse K0 é uma constante que vale 10 a menos 6. Ok. K, nós calculamos aqui. Porosidade eu dei para vocês, então achamos o C, 0,7. Isso, coluna A. Coluna B. A porosidade eu dei para vocês, 0,38. Eu disse que todas as partículas são iguais e esféricas, 0,6 milímetros. Então, calcular o K, aqui o 36 beta vale 150, porque são partículas esféricas. 0,6 milímetros passando para centímetro, 10 a menos 1, vezes 10 a menos 1, a esfericidade é 1, a porosidade 0,38, eu achei o K. Viu, Luiz Felipe? Ó, fora também da região de Ergun, né? Por isso que eu vou usar Costa e Massaranha. Então, calculando, substituindo o K aqui e o Epsilon, eu acho o C, 0,8. Então, achei o K e o C para as duas colunas. Então, tem como calcular a perda de carga para a coluna A e para a coluna B. Vamos fazer isso. Perda de carga para a coluna A, aqui, ó. O L eu tenho, o Rho eu tenho, o G eu tenho, o Mi eu tenho, o K eu calculei, o C eu calculei, o Rho eu tenho, o K eu calculei. Falta achar o quê? A velocidade superficial. O que é a velocidade superficial? É a vazão, que é 10 metros cúbicos por hora. Passei para o CGS, centímetro cúbico por segundo, vai ficar tudo no CGS, dividido pela área, πd2 sobre 4. O diâmetro da coluna A é 30 centímetros. Então, achei a área da coluna A, transversal, achei a velocidade superficial da coluna A, do fluido atravessando a coluna A. Então, tem tudo agora. Ó, substituindo os valores aqui, tudo no CGS, ó, L, 80 centímetros, G, 980. Viscosidade passando para o CGS, é 0,89 centímetros, multiplico por 10 a menos 2. O K, já achei no CGS, centímetro quadrado. O C é adimensional. O Rho já está no CGS. O Q já calculei no CGS, centímetros por segundo. O K no CGS, o Q no CGS, e achei uma perda de carga no CGS, 170 centímetros, equivale a 170 centímetros de coluna dada. Que é a mesma coisa que 17 metros de coluna dada, 17 metros. Isso é a perda de carga da coluna A. Perda de carga da coluna B. Pego a vazão, divido pela área. O que mudou? O diâmetro aqui da coluna B é 50 centímetros. Então, a velocidade vai dar um pouquinho menor. Ó, 1,41. Professor, é 1,70 m, não? É 1,70 m. Não, desculpa. O erro foi aqui, ó. 1.700, tá? Ah, não, beleza. Na verdade, é 17 metros. Você tem razão, na relação de centímetro para metro. É 17 metros. Então, é 1.700. Aí, olha, corrija aí para mim depois, tá? Obrigado quem me alertou. Então, com a velocidade, tudo no CGS, achei carga, perda de carga da coluna B, né? Em centímetros, 278 centímetros, que equivale a 2,78 metros. Beleza. Então, a soma das duas perdas de cargas é 17 metros com 2,78, arredondando para 2,8, está 19,8 metros. Isso é a perda de carga total. Se eu tivesse calculado a perda de carga da linha, igual você aprendeu a fazer lá em FT, desse o valor, vamos supor que desse 0,5 metros. Eu somaria aqui, ó, mais 0,5 metros, que é a perda de carga da tubulação. Então, daria 20,3 metros, por exemplo. É isso que você tem que fazer de verdade, não vai desprezar. Eu só desprezei aqui para facilitar as nossas... para focar no que a gente aprendeu. Aí, Bernoulli, ó, eu tinha chegado nisso aqui, ó. Vamos lembrar de onde a gente chegou? Veio de Bernoulli, ó. Carga de altura é igual a carga da bomba menos a perda de carga total. Então, carga de altura é a carga da bomba menos a perda de carga total. Então, a carga da bomba é a carga de altura, a diferença dos dois níveis do reservatório, mais a perda de carga total. Ó, delta Z é Z2 menos Z1. Ó, Z2 é 3 metros, Z1 é 1 metro. Então, 3 menos 1, 2. Ou seja, o fluido ele tem que vencer, ele saiu de uma altura
mais baixo, chegou numa altura mais alta. Então, quem tem que ajudar ele a vencer isso, essa diferença de energia potencial, é a bomba. E além da perda de carga no meio do caminho, né? Então, por isso que a equação da carga é isso aqui, né? Faz sentido físico. Então, 3 menos 1, 2, mais 19,8, 21,8. Beleza. Então, carga da bomba 21,8 metros, equivalente a 21,8 metros de coluna d'água. Então, a potência é vazão vezes a carga, dividido pela eficiência mecânica da bomba. Como eu falei para vocês, uma bomba bem projetada é 65, 60 no máximo de eficiência mecânica, tem a perda de energia muito grande. E esse gama aqui se multiplicar isso aqui por ρg, se transforma-se em 21,8 metros e 21,8 metros de coluna d'água, mesma coisa. Beleza. E esse 75 aqui, ó, se eu usar a vazão em metro cúbico por segundo e a carga em milímetro de água, se eu dividir por 75, hoje eu vou achar a potência em HP. Então, esse 75 é um fator de transformação de unidade, metro cúbico por segundo vezes milímetro de água para HP. E 0,6 é a eficiência mecânica de uma bomba bem projetada. Eu vou partir do pressuposto que isso acontece, né? Isso tem que acontecer. Se é engenheiro, você vai projetar bem. Então, olha só. A minha vazão que eu dei para vocês é metro cúbico por hora. Aqui é metro cúbico por segundo, então eu divido uma hora, tem 3.600 segundos. Eu achei a perda de carga total 21,8 metros por coluna d'água, vezes 1.000, vai dar 21,8 mil milímetros de coluna d'água. Dividido por 75, passei para HP. Dividido por 0,6, já considerei as perdas mecânicas no funcionamento da bomba. Então, deu 1,33 HPs, uma bomba de 1,5 HP. Faz esse serviço. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo? Posso avançar? Pode. Obrigado. Mais um exercício, então. Estimar a capacidade. Quando eu falo capacidade, é vazão. Mas no exercício eu vou transformar a vazão em velocidade superficial. Um Qzinho, tá? Vazão seria metro cúbico por hora, isso é capacidade. Mas eu vou dividir pela área para ficar em velocidade superficial. Do filtro de areia, abaixo esquematizado, que opera com água a 20 graus Celsius. Então, você tem água sendo constantemente alimentada e um filtro tratando essa água. Esse filtro é muito comum em estações de tratamento de água. Então, as partículas de sujeira vão ficar retidas nos poros desses dois meios porosos aqui. Esse processo chama-se colmatação. E a água sai limpa aqui embaixo. Então, aqui embaixo está aberta a atmosfera. Então, você tem um reservatório de água, né, que escoa por gravidade, passa por um leito de cascalho, meio poroso. Partículas vão ficar retidas aqui de sujeira. Depois passa por outro meio poroso, areia. Partículas vão ficar retidas aqui também. E vai sair água limpinha aqui embaixo. A altura do leito de água é 60 centímetros, do leito de cascalho 30 centímetros, do leito de areia 60 centímetros. A primeira camada de cascalho tem uma porosidade de 0,43. Cascalho é maior, a porosidade do leito é maior. É constituída de partículas de cascalho de 1,3 centímetros de diâmetro médio. Já dei o D médio para vocês. A segunda camada é de areia, portanto a porosidade vai ser menor, 0,37. É constituído de areia com a seguinte análise granulométrica, a seguinte distribuição granulométrica. Ó, aqui eu não dei o diâmetro médio. Vocês vão ter que calcular. Parêntese. É muito comum, às vezes, eu dou isso em prova. Vamos supor que eu desse esse exemplo em prova. Ah, professor, o senhor não deu, como é que faz para calcular o diâmetro médio de Salter? Isso era a matéria da primeira prova, não era a matéria da segunda prova. Ó, gente, a primeira parte do curso, caracterização da partícula e dinâmica da partícula, os dois primeiros capítulos, é matéria de todas as provas. Porque é o alicerce, é o fundamento dos sistemas particulares. Então,
Numa segunda prova, eu posso dar isso. Ó. Não dou o diâmetro médio de salto como eu dei aqui, ó, e dou para vocês calcularem. Então, vocês vão ter que pegar esses dados e calcular o diâmetro médio de salto das partículas de areia. Te dei a de cascalho, mas a da areia não. Você vai ter que calcular. A esfericidade da areia e do cascalho pode ser considerada igual a 0,7. Então, dei a esfericidade dos dois leitos. Das partículas dos dois leitos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o diâmetro médio de salto da areia. Eu vou precisar dele. O cascalho eu já tenho. Então, o diâmetro médio de salto é 1 sobre o somatório I, delta xi de DI. Esse DI é o diâmetro médio da subfaixa. Primeira subfaixa passou pela peneira de 14 e ficou retida na peneira de 20 mesh, 20% da areia. Então, delta xi, 20% da areia. Tem um diâmetro entre o da peneira de 14 mesh, a tabelinha da peneira vocês têm, né? A peneira de 14 mesh é 1,19 milímetros. Ah, professor, aquela tabelinha serve para qualquer problema? Aquela tabela é universal. Aquela tabela de valor de abertura da peneira para o mesh vale aqui e na Conchinchina. E vale sempre, né? Então, 14 mesh, 1,19 milímetros. 20 mesh, 0,841 milímetros. Como que é o diâmetro médio da subfaixa dividido por 2. Passou pela de 14, ficou na de 20. 60% ó, passou pela de 20, que tem um diâmetro de 0,841, e ficou retido na de 28, que tem uma abertura de 0,595. Portanto, a média aritmética entre essas duas peneiras. 20% passou pela de 28, que tem uma abertura de 0,595, e ficou na de 35, que tem uma abertura de 0,42. Então, com isso, eu achei o diâmetro médio de salto. Fazendo essa continha. Deu 0,7 milímetros. Beleza. Então, agora eu já tenho tudo para calcular as propriedades dos dois meios porosos. Como no exemplo anterior, eu vou precisar de achar o K e o C desse meio poroso cascalho e vou precisar de achar o K e o C desse meio poroso areia. A porosidade eu já tenho, dos dois. Então, vamos calcular K e C. Luiz Felipe, K eu vou usar qual equação? Aqui tem o DP. Ah, que você usou na questão anterior. Eu não sei o nome dela. Ah, tá. Cosene e Karman. Cosene e Karman. E veja que as duas partículas são não esféricas, né? Então, 36 beta para os dois é 180, tá? E C, Luiz Felipe, eu vou usar qual? Massarani. Uhum. Por quê? Porque tem uma amplitude de validade maior, né? Então, olha, substituindo os valores de dp, tudo no CGS, φ e epsilon, eu acho o K. Para a coluna A, que é cascalho, né? E para o leito 2 aqui, o primeiro leito aqui, primeira camada que é de cascalho, e para a segunda camada que é de areia, faço a mesma coisa e acho o K da areia. Ó, cuidado com unidade, viu? O dp médio é 0,7 milímetros, que é equivalente a 0,7 vezes 10 a menos 1 centímetros, 0,07 centímetros. Né? Para passar para o CGS e passar o K no CGS, que é centímetro quadrado. As duas usando Costa e Massarani. Substitui o valor de K que eu encontrei e acho o valor de C. 0,38 para o cascalho e 0,95 para a areia. Beleza. Agora, com essas duas propriedades, da areia e do cascalho, K e C e epsilon, né, que eu já tinha, eu vou calcular o que eu pedi para vocês. Eu pedi o Qzinho, velocidade superficial, né, da água escoando através desse leito. E veja que aqui a velocidade é a mesma, diferente do exemplo anterior, né? Porque a área transversal aqui é a mesma. Olha, que a área transversal do cascalho é igual à área transversal da areia. Então, o Qzinho em todos os leitos do filtro de areia é o mesmo, né? A pergunta é, que Qzinho é esse? Qual o valor desse Qzinho? Então, vamos lá. Pegando a equação de escoamento em meios porosos, essa aqui, ó, né? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Menos ΔP sobre L é igual a força resistível.
A forma da queda de pressão pesométrica, porque o escoamento é vertical. É por gravidade vertical. Então, vamos lá. Menos ΔP, vamos fazer por camada. Primeira camada 1, cascalho. Camada 2, areia. Pegar na primeira camada, ó. Vamos marcar esses 3 pontinhos aqui, ó. Ponto 1, entrada na primeira camada. Ponto 2, saída da primeira camada e entrada na segunda. Ponto 3, saída da segunda camada. Aqui está aberto para a atmosférica. Então, P aqui é P atmosférica. Legal. Vamos lá. Diferença de pressão pesométrica menos ΔP. ΔP seria P2 menos P1. Menos ΔP é P1 menos P2. É igual a isso aqui. Mas Marquinhos, isso aqui... Oi. Pode esse perguntar. nabla aí tá errado, né? Delta, né? Aqui em cima, né? Só pra- Aqui em cima, né? Não é gradiente, não é delta. É isso que está querendo dizer, né, Ah. o Rafael? Isso, É isso, isso né? mesmo. Isso, é delta. Troca aqui para mim. É delta P. Beleza. Aí é negativo, virou positivo por quê? Porque ΔP seria P2 menos P1 e o positivo é P1 menos P2. Beleza. Agora, olha só. O K e o C da coluna 1 e da coluna 2, da camada 1 e da camada 2 são diferentes. Então, K1 é o K do cascalho. C1, esqueci de botar aqui, mas é o C do cascalho. Tá? L1 é a altura do leito de cascalho, que é 30 centímetros. Agora, fazendo a mesma coisa para a camada 2. Ó. Camada 2, ΔP, P3 menos P2. Menos ΔP, P2 menos P3. O K da camada 2, que é da areia. O C, esqueci de colocar aqui, é o C2 da areia também. O Q é o mesmo, né? O Q não muda. Mas o L muda. O L2 da areia, 60 centímetros. Beleza. Aí, se eu somar essas duas camadas aqui, ó, o P2 some com P2. Vai ficar P1 menos P3. P1 menos P3. O ΔP total dos dois meios porosos. E aí, eu separei aqui as contribuições lineares, né, esse primeiro termo de cada um, e o quadrático. Parêntese. Isso aqui é um escoamento gravitacional. Escoamento gravitacional é darciano. Foi exatamente essa a experiência de Darcy. Reinos baixos. Se é escoamento darciano, o termo quadrático some. Você pode desprezar. Ah, professor, eu não quero desprezar. Não precisa. Então, considera ele. Você vai achar o mesmo resultado. Mas você não precisa desprezar. Pode considerar, não tem problema. Mas você pode ter certeza que vai dar o mesmo resultado, porque escoamento darciano, gravitacional é darciano. Beleza. Então, vamos lá. Se eu desprezar isso aqui, vai sobrar isso aqui. Se eu não desprezar, vou ficar com esse segundo termo aqui também. Então, vamos lá. Vamos descobrir quem que é P1 e quem que é P3. Vamos lá usar o conceito de pressão pesométrica e calcular as pressões aqui. Eu quero saber quem que é P1 menos P3. Para quê? Para achar o Q aqui igualando o que eu encontrar de P1 menos P3 aqui e achar o Q que eu quero aqui. Beleza. Então, vamos lá. P1 pesométrico. Ó, P1 pesométrico. Onde que é o ponto 1? Está aqui. Então, P1 pesométrico é a pressão no ponto 1, a pressão real no ponto 1, aquela que eu meço no manômetro, mais ρgH, sendo H uma altura medida verticalmente para cima a partir do referencial. O referencial a gente sempre põe na base, né? Então, o referencial está aqui. ρgH. O que é o H? L2 mais L1. Então, seria a pressão pesométrica no ponto 1 vai ser pressão no ponto 1 mais ρgH1. Sendo que H1 é o quê? A altura medida verticalmente para cima a partir do referencial. É ρg L1 mais L2. Então, H1 é L1 mais L2. Mas quem é a pressão no ponto 1? Quem é a pressão real nesse ponto aqui? É a pressão que está aqui em cima, a pressão atmosférica, mais essa altura de líquido aqui, ó. Ou seja, mais ρgH. Então, P1 é P atmosférico mais ρgH. Isso aqui é P1. E isso aqui é P1 pesométrico. Beleza. P3 pesométrico é igual ao próprio P3. Por quê? Porque está no referencial. A altura é medida verticalmente para cima a partir do referencial. Está no referencial, então essa altura é zero. Então, P3 pesométrico é o P3. E o P3 está aberto à atmosfera. Então, o P3 é o próprio P atmosférico.
Então, se eu diminuir P1 menos P3, o P atmosférico some, vai sobrar a soma desses dois aqui. Ou seja, ρg, H mais L1 mais L2. H eu conheço, L1 eu conheço, L2 eu conheço. Aí substituo P1 menos P3 por ρgH mais L1 mais L2 e tiro o que aqui? Achei 0,4 centímetros por segundo, considerando Daciano. Se você não considerar Daciano, você vai achar 0,4000001 centímetros por segundo, vai ser o mesmo valor. Tudo bem? Dúvidas? Você viu que, convenientemente, eu resolvi um problema usando o conceito de perda de carga, esse aqui, e resolvi um outro problema. Eu poderia resolver esse outro problema aqui também usando o conceito de perda de carga. Você pode até tentar fazer em casa. Mas eu resolvi usando a própria equação do movimento integrado. São dois jeitos de fazer, tá? Você vai chegar sempre no mesmo resultado. Claro, essas equações uma vem da outra. Tudo bem até aqui, gente? Posso avançar? Pode sim. Agora vamos pegar um outro problema interessante. Esse aqui é um caso real, viu? Esse é um conversor de SO2 em SO3, é o segundo estágio da conversão, de uma planta de ácido sulfúrico lá da atual Mosaic Fertilizantes, antiga Vale Fertilizantes de Uberaba. Então, são dados reais isso aqui. Ó, não é condensador, não, tá errado aqui. É conversor, é um reator. Tem que trocar isso aqui. Um conversor secundário. Nossa, outro erro aqui, caraca. Isso aqui eu tenho que melhorar. Só um minutinho aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Conversor secundário de SO2. Agora sim. Agora está certo. Um conversor, um reator secundário de SO2, ou seja, o segundo estágio da reação de SO2 em SO3, contém uma camada esse reator, né, tem uma camada de catalisador de 50 centímetros de espessura. As partículas desse catalisador são de cilindro equiláteros, e são mesmo, viu? Isso não estou inventando, não. São cilindros equiláteros, esses catalisadores. De dp médio de 6. Na verdade, é dp médio porque todas as partículas são iguais. O dp é 6,9 milímetros. A porosidade do leito é 0,35. O gás entra no reator a 410 e sai a 600 graus Celsius. Então, existe uma variação de temperatura aqui. E existe uma variação de composição dos gases também. Olha que legal. A composição do gás que entra é diferente da composição do gás que sai. Como é conversor, é claro, né? Na saída vai aumentar em SO3 e vai diminuir de SO2 em O2, que é SO2 mais O2 vai virar SO3. Beleza. Aí, o fluxo mássico do gás, ou seja, a velocidade mássica, né? Fluxo é velocidade, é 400 libras por hora por pé quadrado. Sabendo que os dados experimentais, uma constatação experimental, revelam que a temperatura varia linearmente com Z, ou seja, a temperatura entra aqui a 410 e sai aqui 600, mas dentro do reator tem termopares, e essa variação se revelou ser linear, ou seja, vai aumentando linearmente, essa temperatura vai aumentando linearmente ao longo do leito. E a descarga é feita a pressão atmosférica. Aqui em cima é a pressão atmosférica. Eu quero saber a queda de pressão. Eu quero saber o ΔP. Na verdade, né, como eu sei o P2, eu quero calcular o P1, porque P1 menos P2 é P1 menos o P atmosférico que eu conheço. Beleza? Tudo bem? Problema? Então, olha só, é um problema de escoamento meio esporoso. Igual eu falei para vocês, muitos equipamentos da indústria são meio esporosos. Um reator é um meio poroso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu disse para vocês é que a temperatura varia linearmente com Z ao longo do leito. Então, vamos usar essa informação aqui a nosso benefício.
P é A mais BZ, né? Uma relação linear. Vamos botar Z igual a zero na entrada do meio poroso aqui, na entrada do reator. Então, Z igual a zero, temperatura de entrada vai ser um A, né? Essa relação linear. Z igual a L, lá em cima, a temperatura da saída, então, vai ser um A mais BL. E qual que vai ser uma temperatura média? Temperatura média ao longo do leito. Seria T1 mais T2 sobre 2, né? A média aritmética da temperatura dentro desse leito de catalisadores. Então, T1 é A, T2 é A mais BL. Somando os dois dividido por 2, daria 2A sobre 2, que é A, mais BL sobre 2. A mais BL sobre 2. Isso é a temperatura média. Beleza. Olha da equação do movimento. Esse Bzinho aqui é G, né? Como é gás, né? Apesar de estar na vertical, né? Mas a contribuição do termo de campo para gás é desprezível. Então, eu posso desprezar esse ρg, o termo de campo aqui. O grade de P vira dP dz, né? Essa variação aqui eu chamei de Z, não chamei mais de X, né? E aqui a força resistiva na forma completa, de acordo com Forchheimer, porque aqui não é mais escoamento gravitacional, não posso considerar Darciano, né? Beleza. Marquinhos, Oi. eu não entendi Pode muito perguntar. bem por que é desprezível o termo de ρg. Você lembra lá de FT? O que é esse ρg? Não é o termo de campo? Seria a pressão de uma coluna de gás. Variação de pressão da coluna de gás. A densidade de um gás é muito baixa. É da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 4. Né? Então, se você pegar dois pontos verticais e medir a queda de pressão considerando a variação da coluna de gás, você vai achar o mesmo valor. Por quê? Porque essa altura manométrica do gás é muito baixa, porque a densidade do gás é muito baixa. Já se fosse líquido, não, né? Se fosse líquido, você teria uma contribuição significativa. Certo? Por isso que lá em FT você calcula isso na hidráulica, né? Ou seja, quando você calcula para líquido, não para gás. Certo, Rafael? Beleza. Porque a densidade Fechou. é muito pequena. Beleza, então vamos lá. Então, olha só. Estou nessa equação aqui. Mas já falamos sobre isso. É gás. É uma mistura de gás. Não é mais um escoamento incompressível, não é líquido. Então, a densidade muda com a pressão e a velocidade volumétrica também. Então, convenientemente, eu vou transformar velocidade volumétrica em velocidade mássica, G. Inclusive, é que eu dei para vocês. Ó. Eu dei para vocês a velocidade mássica, ó. Já sabendo disso. E a velocidade mássica é a velocidade volumétrica vezes a densidade. Então, olha só, aqui eu já tenho a velocidade máxima. Eu já posso transformar esse ρQ aqui em G. Mas vai sobrar um Q aqui. Para ele virar G, eu tenho que multiplicar por ρ dos dois lados. Então, eu vou fazer isso, multiplicar por ρ dos dois lados. Então, aqui vai ficar ρ dP dz. E aqui vai ficar ρQ. Como aqui já tinha ρQ, eu transformo esses dois ρQ em G. Aí, olha. Cheguei nessa equação. Por que eu fiz isso? Porque, olha só, toda essa parte de cá é constante. Acompanha comigo. Viscosidade, eu posso calcular uma viscosidade média, né, ao longo do sistema. K é só um meio poroso. Então, K é o mesmo. C é só um meio poroso. Então, C é o mesmo. G é a velocidade mássica. Equação da continuidade. A velocidade mássica é constante. O que entra de massa é o que sai de massa. Beleza, então todo esse termo aqui é constante. Então eu posso jogar esse dz para cá, né? E integrar essa parte de cá. E aqui ficaria a integral de ρ dp. Beleza, mas quem é o ρ? Nessas condições, eu posso considerar isso também um gás, né? As condições próximas da atmosfera. Vocês viram lá isso em termodinâmica 1. Então, posso considerar ρ PM sobre RT, gás ideal. Beleza. Então, cheguei nisso aqui. Mas tem um pepininho aqui.
Aquele problema que a gente fez na aula passada era isotérmico. Então, T aqui era constante também. Mas nesse caso aqui não é isotérmico. Então, o T varia. Varia ao longo de Z. Então, o que eu vou fazer? Em vez de jogar só o DZ para o outro lado, eu vou jogar TDZ para o outro lado. Olha só. Por que eu fiz isso? Quem pode me responder? Por que em vez de jogar só DZ, eu joguei TDZ para o outro lado? Por que eu fiz isso? Isso aqui é constante, né? Porque temperatura é função de Z? Porque temperatura é função de Z. E mais, eu sei que função é, né? É uma função linear. Eu sei que ela é função de Z, eu sei como é que ela varia com Z. Beleza, então eu posso integrar. E do lado de cá, ó, M é constante, que eu posso calcular um M médio, apesar de ser uma mistura de gases, né? O R é constante de gases, eu posso integrar aqui PdP, né? Então, olha só, aqui vai ficar uma constante, considerando um M médio, né, vezes PdP, e aqui vai ficar uma outra constante, considerando uma viscosidade média também, uma outra constante vezes integral de TdZ. Então, vamos integrar TdZ. Ó, integral de TdZ desde Z igual a 0 em ponto 1 até Z igual a L no ponto 2. A temperatura varia linearmente com Z, então A mais BZ. Então vai ficar A mais BZ, DZ desde Z igual a 0 até Z igual a L. Qual o resultado dessa integral? Vai dar AZ, né? De 0 a L vai dar AL, né? BZ ao quadrado sobre 2 de 0 a L vai dar BL ao quadrado sobre 2. Né? Se eu colocar L em evidência, vai ficar L vezes A mais BL sobre 2. Já vi isso aqui em algum lugar, não já? Quem é A mais BL sobre 2? Vamos olhar aqui atrás. Quem é A mais BL sobre 2? É uma pergunta? É médio. É a temperatura média, entre o ponto 1 e o ponto 2. Olha que legal. Então, aqui, isso virou L vezes T médio, entre o ponto 1 e o ponto 2. Média aritmética. Eu conheço a temperatura de entrada, conheço a temperatura de saída, então tem um T médio. Então, LT médio é o resultado dessa integral aqui. Isso aqui é constante. Eu considerei uma viscosidade média também. Ó. Botei a viscosidade média aqui. Então, LT médio. E do lado de cá? MR é constante, né? Por que sumiu menos aqui? É porque seria P2 ao quadrado menos P1 ao quadrado. Aí eu inverti o sinal aqui, ficou P1 ao quadrado menos P2 ao quadrado. Ó. Olha só. K e C eu tenho como calcular, eu mostrei para vocês, não calculei aqui, mas tem como calcular, porque eu tenho todas as propriedades do meio poroso. Então tem como calcular K e C, o coseno Carne, Costa e Massarani. Então, olha só, para achar o P1 que eu quero, porque o P2 é atmosférico, e com P1, se eu achar o P1, eu tenho o ΔP. Bom, eu tenho que achar a constante média, o peso molecular médio desses gases, e tem que calcular a viscosidade média desses gases. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o peso molecular médio da entrada e o peso molecular médio da saída. E fazer uma média de M. Então, vamos fazer isso lá. Ó, estimativa de propriedade termodinâmica, né? M de uma mistura de gases é a somatório da fração molar de cada M, de cada componente. Né? Então, fazendo isso para cada componente na entrada, eu achei 32,4. Na saída, eu achei 32,7. Mudou pouco a composição, né? Porque são vários estágios de reação. Então, posso calcular um N médio entre esses dois. Então, deu 32,5. Viscosidade média. Olha, uma dica para vocês. Lá no PR, na nossa Bíblia, tem um capítulo só de estimativa de propriedade termodinâmica. Como é que você calcula a viscosidade de média de um gás? Por exemplo, como é que você calcula a viscosidade média do gás de entrada aqui? E a viscosidade média do gás de saída aqui? Tendo a viscosidade de cada componente na temperatura, né? Respectiva temperatura de entrada e de saída. Olha só, essa equação que eu tirei lá do PR, ó. Estimativa de propriedade termodinâmica. Ó. A viscosidade média de um gás é o somatório da fração molar daquele gás, daquele componente daquele gás,
vezes o peso molecular, raiz do peso molecular, vezes a viscosidade daquele componente, somado, dividido pela fração molar, vezes raiz do peso molecular. Então, isso aqui é uma correlação para a estimativa de viscosidade de misturas gasosas. Usando ela para entrada e para saída, achei uma viscosidade média. Usei ela aqui. Então, ó, achei o K para o Kozenik-Karman, com os dados do meio poroso. O C para o Costa e Massarani, com os dados do meio poroso. Cuidado com unidade. Tá vendo? Aqui, 6,9 multipliquei por 10 menos 1, vai passar milímetro para centímetro, né? Unidade de K no CGS é centímetro quadrado. Usei Costa e Massarani, achei o C. Com as propriedades médias de viscosidade e peso molecular da mistura gasosa. Transformei o G no CGS, estava em libra por hora pé quadrado, eu passei para gramas centímetro quadrado por segundo. Achei a temperatura média, já passei para a temperatura absoluta, né? Substituí tudo aqui e achei P1. Achando P1, tudo no CGS, né? Então, P1, unidade de P é dina por centímetro quadrado. P2 é P atmosférica. Diminuí de P2 e já fiz uma transformação de unidade, achei em centímetro de água. Então, ΔP, 21,3 centímetros de água. Dúvidas? Perguntas? Ficou claro? Você viu como é que a gente aplica isso em muitos cases de engenharia química? Agora eu falei para vocês, muitos dos nossos problemas da engenharia química são meios porosos. Você nunca vai ser engenheiro químico sem deparar pela frente com equipamento que é um meio poroso. Independente da área que você for trabalhar. Marquinhos, uma dúvida aqui é o Igor. Fala, No Igor. caso da P2, fala que é pressão atmosférica no enunciado do exercício? Fala que está Isso. aberto? Não, fala. Aqui, ó. Ou a gente tem que considerar? Não, Não. eu falei para vocês, ó. Calcular a queda de pressão no compressor, sendo que a descarga é feita a pressão atmosférica. Não, perfeito. Beleza, pessoal? Para terminar, Marquinhos, pode perguntar, Rafael. se você quisesse uma estimativa um pouco mais precisa da viscosidade, como que você faria? Bom, essa estimativa aqui é precisa, viu? Essas correlações de estimativa de propriedade termodinâmica são muito boas. Não existem só elas, mas assim, o PR ele faz uma pinçada nas melhores, tá? E tem um livro que chama Prausnet, Reid e Sherwood. Um livro só sobre estimativa de propriedades termodinâmicas para misturas. Sabe? Então tem correlações. Eu falei aqui para viscosidade, mas tem de qualquer propriedade termodinâmica de misturas. Então, a forma mais precisa é você usar uma correlação boa. Viu, Rafael? Eu usei essa do PR porque o PR foi lá no Prausnet. O PR, na verdade, é um handbook, né? Ele pincela o que existe melhor na literatura. Então, ele foi lá no Prausnet, nesse livro de estimativa de propriedade termodinâmica, e pegou as melhores correlações e colocou lá, sintetizou no seu capítulo. Mas essa estimativa aqui é muito boa. Agora, o que eu fiz, não sei se foi essa a sua pergunta, foi considerar uma viscosidade média, não é? Entre a entrada e a saída, assim como eu fiz para considerar um peso molecular médio entre a entrada e a saída. Tem uma imprecisão aqui? Tem, né? Porque você está considerando uma propriedade média. Aqui nem tanto, né? Aqui variou quase nada, né, Rafael? Né? Aqui já variou um pouco mais. Qual seria a saída? Você vê como é que é a função da variação da viscosidade ao longo do leito. Não é simples, não é coquinho fazer isso. A pergunta que não quer calar, se vale a pena fazer isso? O que você vai agregar em termos do valor final? Muito pouco, porque essa variação é pequena. Entendi. Entendeu? Talvez se interpolasse isso aí com os dados da termodinâmica, sei lá. Tentar ver como é que varia, né, a viscosidade. Aí você tem que pegar misturas, né? Para você fazer isso, você tem que pegar a amostragem, né? Como é que está a composição desses gases ao longo do leito? Né, Rafael? Entendi.
Você tem que fazer amostragens, alíquotas aqui ao longo do leito, né? Pra você ver como é que está essa variação. Porque aí, em vez de, como a gente fez com a temperatura, em vez de ser uma propriedade média, você vai fazer uma função ao longo do leito, né? Aí você vai colocar uma função que você encontrou aí a partir da sua coleta experimental, né? Mas Beleza. a propriedade calculada dessa forma aqui é precisa, tá? Isso aí já é... Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Para terminar, então, a aula. Olha, esse problema que eu dei para vocês aqui, ó, a água estava continuamente alimentada e essa altura aqui era constante, né? Ela não mudava. Você botava numa vazão igual a vazão que estava saindo aqui embaixo. Então, a altura ficava sempre em 60 centímetros. Você tinha até um vertedor aqui, porque se tivesse algum mau ajuste, né, o vertedor fazia essa compensação. Então, sempre essa altura aqui é constante. Eu vou fazer um exemplo diferente agora. Vamos fazer um exemplo em que o filtro você não alimenta, é batelada. Tá? Então, tem uma quantidade de líquido que você vai limpar ele no meio poroso, no fio de areia. Esses fios de areia são usados em estações de tratamento de água, viu? Muito usados. E aí então, se você não alimenta, é uma batelada, então essa altura aqui não vai ser constante como aquela outra, vai ser uma altura que varia com o tempo. Certo? Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando a diferença? E, em vez de ser duas camadas, é uma camada só. É um leito de areia. Uma camada de comprimento L. Só que essa altura aqui vai diminuindo com o tempo. Ela vai começar no H0 aqui em cima e vai diminuindo ao longo do tempo. Então, no meio poroso, eu tenho a entrada dele, chamei de ponto 1, saída, chamei de ponto 2. Tá? Qual é a equação que rege esse líquido escoando aqui? Escoamento em meios porosos. Posso considerar darciano? Todo escoamento gravitacional é darciano. Então, ó, vamos lá. O que significa considerar darciano? Essa equação aqui, né? Eu desprezar esse termo aqui, ó, né? Termo quadrático na velocidade. Então, a equação vira como ΔP sobre L, menos ΔP sobre L, piezométrico, né? Porque é vertical, é igual a μ vezes Q sobre K. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Agora ou está concordando comigo? Sim, não, tranquilo. Tranquilo, né? Então, menos ΔP. ΔP é P2 menos P1. Menos ΔP é P1 menos P2. Sobre L. Eu joguei o L lá para o lado de cá. Passei o L para cá. Mi sobre K vezes Q. Darciano. Beleza. Então, cheguei nessa expressão aqui da lei de Darcy. Escoamento gravitacional, que era exatamente o problema de Darcy. Pressão piezométrica no ponto 1. Onde está o ponto 1? Está aqui. Quem é a pressão piezométrica no ponto 1? É a pressão no ponto 1, a pressão que começa no manômetro aqui, pressão real, mais ρGH, sendo H uma altura medida verticalmente para cima a partir do referencial. Referencial sempre na base. ρGH, altura medida verticalmente para cima até o ponto 1. ρGL. Então, P1 mais ρGL é a pressão piezométrica no ponto 1. Mas quem é P1? Quem é a pressão aqui? É a pressão aqui em cima, que é P atmosférico, mais ρG, essa camada de líquido aqui, ó, ρGH. Só que esse H varia com o tempo, né? Então, essa pressão vai variando com o tempo também, né? Essa P1 aí, né? Então, vamos lá. P atmosférico mais ρGH, que é uma função de T, isso aqui é o P1. Mais ρGL para transformar em pressão piezométrica. P2 está aberto para a atmosfera. P2 é P atmosférico. P1 menos P2 soma, diminui um do outro, P atmosférico some, vai virar o quê? P1 menos P2, ρGH, que varia com o tempo, mais L. Então, olha só, tem uma expressão para P1 menos P2 daqui, que veio, né, do problema físico, e tem uma expressão geral para qualquer escoamento darciano. Eu posso igualar A1 com A2.
igualando a 1 com a 2, P1 menos P2. Esse P1 menos P2 aqui vai ser mi K que L, tá aqui. Esse P1 menos P2 aqui vai ser ρg H mais L, tá aqui. E H é a função de T. Eu quero determinar um Q, uma velocidade superficial, e eu já disse para vocês que ela vai variar com o tempo. Por que ela vai variar com o tempo? Porque o H vai variar com o tempo. Então eu quero uma expressão para Q função de T. Porque H é a função de T, H não é mais constante. Naquele problema anterior era um Q constante, aqui o Q já não é mais constante. Mas quem é Q? Quem é velocidade superficial? É a variação do nível desse reservatório com o tempo, né? Então é menos dH dt. Então esse Q aqui é menos dH dt. Então eu vou substituir esse Q aqui por menos dH dt. Então, ó, substituir o Q por menos dH dt, ficou isso. E aqui do outro lado era isso. Agora eu posso integrar, né? Vamos ver o que é constante e o que não é. Vou fazer a pergunta e você vai me responder se é constante ou não é constante. Mi é constante? Pergunta. Sim. É o líquido na temperatura ambiente. K é constante? Sim. Porque é só um meio poroso, só tem esse meio poroso aqui, só tem um K. L é constante? Sim. É. Agora, claro, H varia com T. Rho é constante? Sim. Densidade da água. G, H não é, varia com T, L é constante. Então, descobri o que é constante e o que não é constante. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou separar T de um lado com algumas constantes, H do outro. E vou deixar tudo que é constante junto com T. E tudo que é variável, que não seja o T, junto com H. Então, vamos lá. Jogar o dt para o lado de cá. Vai com ele o menos K sobre mi e o L. Vai para cá também. Fica o ρg. Então, vem tudo, as constantes todas junto com o dt. Integro de 0 a t, vai dar t. Do outro lado, sobrou quem? dH, né? Sobre H mais L. Vou integrar também, porque eu integrei do lado de cá. Já fiz direto essa integral aqui, né? Integrar de onde até onde? Desde um H0, altura inicial, até um H final. Desde um H0 até um H. Integral de dH, H mais L é o quê? Log de H mais L sobre H0 mais L. Isso aqui é igual a isso aqui. Se eu passo exponencial dos dois lados, esse log vai sumir, vai dar H mais L sobre H0 mais L, e aqui vai ficar exponencial disso aqui. Mas eu quero Q, né? Função de T. Quem que é Q? Não é menos dH dt? Então, ó, quem é H? Eu multiplico para cá, né? Diminuo de L, eu tenho H. Quem é menos dH dt? H0 mais L, né? Vezes a derivada disso aqui. Quem que é a derivada disso aqui? Menos ρgk sobre ml. Então, esse sinal menos aqui sumiu com menos que veio da derivada. Vezes ρgkt sobre ml. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? É uma pergunta. Marquinhos, uma dúvida aí. Uhum. Por que ficou com sinal negativo no Q igual a menos delta H, dH dt? O H não diminui com o tempo? O H está diminuindo. Não está É diminuindo? isso que eu Olha o H, pensei. ó. H, começa aqui e vai até aqui em cima. Ah, entendi. É porque eu achei que eu tava confundindo, eu achei que ele aumentava, mas ele tá diminuindo. Está diminuindo. Tem um errinho nessa equação aqui. Quem consegue achar? Vi agora. Vou corrigir. Quem consegue achar um errinho aqui? Nessa derivada aqui. Antes que eu corrija. 1, 2, 3 e... Quem consegue achar? Não derivou o T? Não tem esse T, né? Certo? Ô, professor, tem uma pergunta. O Q, Pode ele é perguntar. vazão, não é?
O Qzinho é velocidade superficial. Ah, tá. Ah, tá. Agora faz sentido. Q é velocidade superficial. Vazão é o Qzinho vezes a área. Qual área? A área transversal aqui. Lembra do Qzinho? Quem perguntou? Luiz. Lembra do Qzinho, Luiz? Vamos lá. Primeiro slide, ó. Quem é o Qzinho? A vazão sobre a área. Velocidade superficial. Qual área? A área vazia. A área transversal. Certo, Luiz? Certo. Mais alguma pergunta? Eu não entendi o que você fez na última linha aí. Bom, até essa expressão aqui você entendeu. Aham. Até aqui você entendeu, né? Sim. O que eu pedi para você, Luiz? Obter um Q como função de T, do tempo. Certo? Certo? Certo. Então, olha só, eu sei que Q é menos dH dt, porque é velocidade, né? Certo? Aham. Uhum. Quem é o H? Ó, aqui, quem é o H? Multiplico isso por lado de cá, né? Seria H0 mais L vezes isso aqui, menos L. Esse é H. Certo, Luiz? Entendi. Explicitei o H aqui. Agora eu vou derivar esse H que eu explicitei. dH dt. H é H0 mais L vezes isso aqui, menos L. O menos L some, né? Vai ser derivada disso aqui. H0 mais L. Derivada disso aqui seria o GK sobre μL negativo. Aí o sinal, como é menos DH, o sinal negativo some com outro negativo, né? Vezes isso aqui. Beleza? Achei a expressão Entendi. por quê? Por que função de T? Ó. Porque todas as outras coisas aqui eu conheço. Tudo bem? Tudo. Obrigado. Alguma dúvida? Eu vou corrigir isso aqui. Botar. Vocês não baixam. Daqui a pouco. Desculpa. Vocês baixam as notas corrigidas, tá? Essas correções que eu fiz aqui durante a aula, eu vou atualizar nas notas lá. Tudo bem? Então eu vou parar de gravar a aula, tá? Aqui nós acabamos o escoamento e meios porosos.